Quantas histórias você conhece que têm origem no Chile, no Peru ou na Bolívia? Eu acho que não muitas, mas o livro de hoje ele vai nos ajudar com esse problema. O nome dele é Viagem pelas Histórias da América Latina. Ele foi escrito pela Silvana Salerno e ilustrado pelo Birry Sarkis e publicado pela Companhia das Letrinhas. E se você gosta de histórias de outros países, clica aqui embaixo no botãozinho de inscrever-se que eu vivo trazendo histórias assim aqui no canal. Em uma aldeia guarani, às margens do rio Paraná, existia uma índia muito linda, formosa, de dar inveja, chamada Moratti. Um dia ela estava com suas amigas às margens do rio, quando ela viu Pitá. Pitá era um índio conhecido ali. Ele era um jovem, corajoso e destemido, que estava ali sempre disposto a ajudar todo mundo. E ele era apaixonado por Moratti. Moratti, então, para se exibir para suas amigas, pegou uma pulseira e jogou no rio. E falou, olha, vamos testar o que o Pitá faria por mim. No mesmo momento, o Pitá viu que aquela pulseira caiu no rio e pulou e mergulhou para resgatar a pulseira. As meninas então ficaram ali olhando, só que o tempo foi passando, ele não voltava, passando, até elas ficarem com muito medo, desesperadas, correram para a aldeia e aí Moratti foi se aconselhar com o pajé. E o pajé então disse que ela havia sido castigada pela irresponsabilidade dela. O pajé disse que o Pitá ficou preso nas redes de Inhandê e Ara. E como eu disse, Pitá era apaixonado por Moratti. Só que Moratti só descobriu que também amava Pitá naquele momento que ele ficou desesperado. Ela imaginou que ele não voltaria e descobriu o quanto ela o amava. Então o que ela fez? Ela amarrou 2 pedras nos pés e mergulhou no rio para ela afundar mais rápido e ir em busca do Pitá. Toda a aldeia ficou ali em volta do rio, cantando, numa grande cerimônia, para ajudar, para pedir que os dois conseguissem se livrar e fossem salvos. Ainda à noite, surgiu no rio uma flor. E essa flor tinha pétalas brancas e pétalas rosas. O pajé então explicou que Moratti conseguiu salvar Pitá e que aquela flor representava isso. As pétalas brancas seriam o Pitá e a pétala rosa seria Moratti. E que elas ali entrelaçadas simbolizavam os dois juntos. E até hoje, os ribeirinhos veem aquela flor de irupé e sabem que simboliza aquele jovem corajoso e aquela jovem formosa e como eles são um casal apaixonado que hoje vivem nas profundezas do rio. E o nome dessa história é Flor de Irupé e ela veio do Paraguai. E uma coisa muito legal desse livro, que além dele trazer histórias de cada país da América Latina, ele já explica o que é a América Latina, ele também traz sempre um tópico a mais. Não é só a história, ele sempre traz mais 2 tópicos. O primeiro tópico é por trás da história. Então ele explica um pouco mais sobre a cultura, como surgiu a história. O objetivo é justamente contextualizar essa história dentro da cultura do país. E o segundo tópico é por dentro do país, que aí ele fala um pouco mais sobre o país geograficamente. Então, onde ele fica localizado, com qual outro país ele faz fronteira, quais são as principais características ali geográficas mesmo. Então, ele tem mais planícies, montanhas, matas, que é realmente para você ter a ideia desse cenário onde acontece a história e como a história foi influenciada por isso. E para mim esse livro tem um encanto ainda maior, porque nos últimos anos eu acabei conhecendo 2 joguinhos que despertaram um pouco mais meu interesse na geografia e também nos outros países. O primeiro jogo é o GeoGuessr, que basicamente é o Street View do Google, que ele joga a gente em algum lugar do mundo. E você, olhando em volta, tem que descobrir onde é esse país. Só que aí mostra o quanto a gente é ignorante quanto a outros países, Assim, tirando Europa, Estados Unidos, ele joga às vezes você num monumento do Camboja. E aí você não sabe. Então é muito legal, eu gosto muito desse jogo. E também tem um jogo que eu jogo diariamente, que é muito rapidinho, que é o Worldly. Ele te mostra a silhueta, digamos assim, do mapa, e você tem que descobrir qual é o país. E você vai chutando. Então você chuta que isso aqui é na África Central. Aí ele te fala, olha, não, é um pouco mais à esquerda, é 6.000 quilômetros à esquerda. E aí você, então tá bom, então é no Senegal. E aí ele vai te dando essas
orientações e você vai tentando adivinhar. Então é muito legal porque você erra muito, eu erro muito ainda, mas eu erro agora menos. Que aí você erra, ok, então isso aqui é um país que eu nem conhecia às vezes, e aí você olha no Google Maps e fala, ok, então esse país fica nesse continente, olha os países que estão em volta, vê algumas fotos do país. Então, aos poucos, você vai conhecendo e se expondo a outros lugares, outras culturas, mesmo que a distância, é óbvio, né? Mas você vai abrindo um pouco mais os seus horizontes. E o legal desses joguinhos e também desse livro é justamente que ele está expondo a gente ao mundo que a gente vive. Porque às vezes a gente tem esse olhar muito eurocêntrico, né? Ou americanizado ali, que a gente consome muita coisa dos Estados Unidos, e justamente a gente está sendo exposto muitas vezes a coisas que a gente não veria no nosso dia a dia. E o principal desse livro é justamente esse convite a aprender mais sobre a América do Sul, América Central e o México, e a gente aprender o que é ser latino.